CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 21. Em seguida faremos a prece e daremos continuidade ao estudo da obra Sublimação, da nossa irmã Ivone. A lei de Deus assim se resume. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. O rigor do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a persistência no mal. Seria perpétua se a obstinação no mal fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento for rápido. Desde que o culpado peça por misericórdia, Deus o escuta e lhe envia esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente. É preciso a reparação. Eis porque o culpado é submetido a novas provas nas quais ele pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação pelo mal que praticou. O homem é assim, incessantemente o árbitro da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e de acordo com a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, assim sendo, pode sempre salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em qual condição ele pode fazê-lo. Na maior parte das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. E por intermédio das nossas preces, lhes inspiramos essa vontade. Nós o sustentamos e o encorajamos. Se por nossos conselhos nós lhes damos as luzes que lhes faltam, em vez de solicitar a Deus que anule a sua lei, nos tornamos os instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, da qual ele assim nos permite participar, para que possamos dar uma prova de caridade. Muito bem. Vamos então fazer a nossa prece. Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma noite de estudos em nossa casa de amor, e hoje em torno da obra Sublimação da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Que ela possa nos inspirar, ela e os espíritos que escreveram através dela, Leon Tolstói, o Charles, e juntos, Jesus, possamos bem compreender o aspecto doutrinário que a nossa irmã quis nos passar. Em nome desses espíritos, em Teu nome, Jesus, em nome do amor, do Teu amor, do amor de Deus acima de tudo, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, iniciamos então os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Paramos semana passada, estamos naquele capítulo, deixa eu ver aqui o número do capítulo,
é o capítulo 4, Carla Alexeyevna. Carla Alexeyevna. O que aconteceu com a Carla Alexeyevna? Ela ia se casar, só para a gente rememorar. Ela ia se casar, estava feliz, ela era muito bonita, jovem, o rapaz também. O rapaz era rico e ela foi fazer uma visita à sua futura casa. Era um lugar muito bonito, uma mansão, um lugar muito bonito. E no retorno, a cavalo, o cavalo se desgovernou porque se assustou e ela foi jogada no chão. E fraturou a perna, né? Teve alguns problemas. E a partir dali, ela ficou muito tempo para se recuperar. E a partir dali, ela se tomou uma decisão, que não ia casar mais com ele. Apesar de ser apaixonada pelo noivo e ele por ela. Ele insistiu, muito insistiu, mas ela não voltou atrás, não quis casar. Porque ela disse que não queria ser um peso na vida dele, pelos problemas que acarretou. A medicina da época era muito atrasada, o fêmur colou errado, então ela manca da perna e ela não quis ser um estorvo na vida de ninguém. E a gente parou no capítulo 3, quando ele, depois de muito insistir, e ela sempre negar, ele resolveu se casar então com uma outra pessoa, uma amiga dela. Ela chorou, ficou triste, né? Mas na frente dele ficou firme. Mas quando o cortejo passou pela porta dela, ela nem foi ver, se manteve indiferente. E foi aí que a gente parou semana passada. Lembrou? Muito bem. Posso até ler o último capítulo, último parágrafo, penúltimo, da semana passada, do capítulo 3. Ó. Quando ele diz assim, ele falou que ia casar com ela, ela respondeu, fazes bem, meu amigo, compreendo. Não queres saber com quem me caso? Ela respondeu, seja com quem for a noiva, deve ser digna de ti. Bem, é a tua amiga Alina Vassilevna. Assim ficarei mais perto de ti. Ele continuava apaixonado por ela. Mas ela não quis saber, então ele casou-se. Carla, que é a menina, né, sofreu, chorou, a sós consigo mesma e com Deus, mas quando o cortejo nupcial passou por sua casa, a caminho da catedral, ela mostrou-se indiferente e continuou a bordar, contando histórias às crianças que a rodeavam. Rupert voltou-se na carruagem, examinando com o olhar as janelas da mansão de sua antiga noiva, vendo que permaneciam fechadas. Carla Alexeyevna não se dignara assomar à janela a fim de vê-lo passar. Aí a gente terminou a história semana passada, certo? Vamos hoje então. Durante 25 anos, a vida não se alterou para Carla Alexeyevna. Continuou a bordar, a tecer meias e blusas de lã para o inverno e rezar, a dirigir sentada em sua poltrona os bens que possuía, a criar filhos alheios, a educá-los e instruí-los. Durante esse longo espaço de tempo, morreram seus pais, e ela, mais do que nunca, sentiu-se triste. Os amigos da mocidade haviam morrido uns, outros mudaram para Moscou ou São Petersburgo, e ainda outros, por não haverem jamais em sociedade, pouco a pouco, espaçaram as visitas que lhe faziam e a esqueceram. Rupert visitara ainda algumas vezes, constrangido
depois do casamento, mas Carla recebera-o cerimoniosamente, tratando-o por excelência, o que pareceu constrangê-lo ainda mais. Quando lhe nasceu o primeiro filho, foi pessoalmente participar do evento a antiga noiva. Ao nascer o segundo, repetiu a visita e a participação. E o mesmo aconteceu mais 3 vezes, pois o casal Gallenbeck fora agraciado por Deus com a dádiva de 5 belas crianças. Carla agradecia a visita e a participação, e no dia seguinte enviava um rico presente ao recém-nascido e uma braçada de flores à mãe, mas nunca os visitou, porque Alina também jamais a visitara desde que se casara, de modo que não chegou a conhecer pessoalmente os filhos de Rupert. Pelo dia do seu santo, porém, que era no verão, Rupert enviava-lhe um braçado de rosas, cumprimentando-a. Como se vê, Rupert foi o noivo que durante muito tempo não a esqueceu e sofreu por ela, o amigo penalizado, fiel ao próprio sentimento, que se esforçava por consolá-la e consolar-se. Mas, depois do encargo de família, aumentou como o crescimento dos filhos, as preocupações diárias, a intensidade dos negócios, os deveres sociais, as próprias esquivanças de Carla e, finalmente, o tempo, esse benévolo cicatrizante de mágoas e feridas, levou-o a escapar cada vez mais às visitas e, por fim, nem mesmo os cumprimentos pelo Natal e pelo dia do santo do seu nome Carla Alexeyevna recebia. Rupert acabou por esquecê-la. Estava tudo tão distante. Quem poderia exigir do coração de um homem a felicidade a um sonho morto? Carla não sofreu por isso, resignou-se. Esperava dele isso mesmo. Por isso negara-se ao matrimônio, certa de que sua invalidez o afastaria dela. Isso é humano, é quase razoável. E continuou, como sempre, o seu fiel posto de proteção aos pequeninos, servindo a Jesus Cristo na pessoa do seu próximo, sofredor e humilde. No fim de 25 anos, já contando 50 anos, e com os cabelos totalmente brancos, Carla, ao despertar em certa manhã, ouviu que os sinos da catedral dobravam afinados, dolorosamente. Era o momento das suas primeiras orações do dia. Não sabia quem morrera, mas dedicara a sua reza dessa manhã em honra àquela alma que abandonava o corpo à terra, de onde proviera pela ventura da ressurreição espiritual. Chamara as crianças, fizera-as orar com ela, explicando como sempre. Quando sabemos que alguém entregou a alma ao Criador, temos o dever de ajudá-la com nossas preces e procurar o seio de Deus, desejando-lhe a paz e luzes espirituais. E depois foi para o seu bordado e as lições às crianças. Eu fora à missa pela manhã, continuou Sofia, após uma pausa durante a qual mostrou-se triste. E soubera na igreja por quem os sinos dobravam tão tristemente. Mas ao regressar a casa, não me encorajei a dizer a Carla a triste novidade. À hora do almoço, no entanto, não me pude conter. Entendi que tinha o dever de pôr minha cara ama a par do que se passava e exclamei com certo receio: os sinos da catedral dobravam afinados hoje.
Dobraram, eu vi. Dobraram desde muito cedo e dobraram de vez em quando. Alguém muito querido à nossa cidade alçou-se hoje aos céus. Já orei rogando a Deus por ele. Pois não sabes quem morreu, mãezinha? Não, não sei. Como saberia? Foi Rupert van Galenbeck, minha cara. Morreu pela madrugada. Esteve doente 2 meses. Carla não respondeu. Acabou de comer mais lentamente, em silêncio. E durante a prece de agradecimento pela dádiva do almoço, sempre feita em voz alta, para nós acompanharmos mentalmente, rogou a Deus por ele. Na manhã seguinte, antes do meio-dia, irrompi na sala onde Carla lecionava as crianças e exclamei pensando ser-lhe agradável. Mãezinha, mãezinha, Carla Alestivina, é o cortejo fúnebre do conde van Galbeck. Vai passar sob tuas janelas, não vais vê-lo? Mas Carla não respondeu. Pôs-se, porém, de pé, dificultosamente, amparando-se às muletas. Tive de ajudá-la. Assim, de pé, cruzou as mãos em atitude de prece e orou, a alma concentrada diante de Deus, prestando a última homenagem terrena àquele a quem tanto souber amar em silêncio, durante 25 anos de pesar e saudade. Depois sentou-se, continuou a aula para as suas crianças, anjos que a amparavam, a solidão que tem sido a sua vida. O cortejo havia passado. E assim tem sido, meninos, até o dia de hoje. Aqui parara o relatório de Sofia, e dedicada à governanta de minha tia-avó Carla Lichevena, estava banhada em lágrimas. Iosif Zakharevich continuava lendo o livro. O vento soprava forte lá fora. Caía uma tempestade de granizo, anunciando as primeiras neves, e as árvores retorciam-se açoitadas pela ventania. Confesso que então eu muito pouco compreendi do relatório de Sofia. O que ficara bem claro ao meu coração era que minha tia-avó fora jovem e muito bela, que era uma boa pessoa para os outros, que era muito boa para os outros, e amava Deus como aquele horrível aleijão, e amava Deus, que sofrera uma grande queda do cavalo que montava, e por isso ficara com aquele horrível aleijão, e que por essa razão o conde, um homem muito rico e bom, seu noivo, casara-se com outra mulher. Só mais tarde, depois que me fiz homem, pude avaliar a grandeza daquele coração de mulher que se refugiara no culto a Deus e na prática do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de bem suportar a desventura da própria vida, assim se furtando ao desespero que a poderia ter levado ao suicídio. Carla Lichevena morreu aos 68 anos, depois de ligeira enfermidade do coração, exatamente 3 anos depois que a vi pela primeira vez. Fui a Kazan com minha avó, a fim de assistir ao batizado de Iosif Zakharevich. Pelo ano de 1872, sendo eu já um homem maduro, tive a oportunidade de viajar pela Europa e vi-me fazendo um estágio em Paris. Nessa famosa capital que seria, por assim dizer, a capital da Europa, além de ser a capital da França, muito se falava em conversações com as almas do outro mundo, as quais, segundo se dizia, ditavam belas mensagens em prosa e em versos,
e se identificavam perfeitamente aos seus amigos e parentes por uma mesa que fazia às vezes de um aparelho transmissor do pensamento de habitantes do além. A esse fenômeno dava-se o nome de tipologia. Repetiam-se as sessões de espiritismo, e elas se realizavam não somente nos recintos apropriados, mas essas investigações transcendentes, mas até durante as reuniões sociais. Por vezes, durante o baile ou um recital em ambientes particulares, abriam-se parênteses para conversarem com a mesa, evocando a alma deste ou daquele defunto. Por intermédio dela, não se levava em conta que aquilo se tratava de um fenômeno da mais alta transcendência espiritual, uma revelação divina que sacudiria o mundo a fim de implantar no coração da humanidade. Ora, eu havia sido convidado por um amigo russo, residente em Paris, o senhor Boris Polinovsky, a jantar em sua companhia, jantar a que compareceria o escritor Victor Hugo, recém-chegado do exílio de Guernesey, e o dramaturgo Victor Sardou, duas das mais expressivas figuras das belas letras internacionais e adeptos da florescente crença na comunicação das almas dos mortos com os homens, por meio do fenômeno da mesa, ou simplesmente da mão do próprio homem, o médium, isto é, aparelho transmissor humano. Após o jantar, que foi o mais cordial possível, a jovem Aglaé, filha do dono da casa, propôs, talvez displicentemente, por certo, inspirada pelo céu: vamos interrogar a mesa, paizinho? Quem sabe conseguiremos algo agradável hoje? O senhor Alex Melvinks certamente nunca assistiu a uma coisa assim na sua fria Rússia. Confesso que ignoro completamente o que seja interrogar mesas, mademoiselle, respondi. A jovem foi buscar a mesa leve, de 3 pés, apropriada para o caso, enquanto folhas de papel em branco e lápis foram colocados sobre a mesa em que acabáramos de jantar e na qual os demais convidados ainda conversavam. O dono da casa, meu amigo Boris Polianovsky, concordou com a pretensão da filha e prontificou-se a convidar o senhor Hugo e o senhor Sardou a auxiliarem as evocações. Por essa época, eu não pensava mais em minha tia-avó Carla Lechanvina, e menos ainda na possibilidade de falar com ela depois de sua morte. Ela morrera quando eu era menino, de 13 anos, e as lutas que sustentei pela existência haviam varrido as de minhas impressões, o pesar que senti por sua morte, nos primeiros tempos, após o seu desaparecimento. Mas uma grande surpresa me estava reservada nessa noite inesquecível. Todos apostos para a provocação do fenômeno, fui solicitado a colocar levemente as mãos sobre a mesa, o mesmo fazendo meu amigo Boris Polianovsky e sua filha Glé. O senhor Hugo e o senhor Sardou empunharam o lápis e os papéis e também o quadro do alfabeto para a necessária contagem das pancadinhas da mesa, dispostos a secretariarem os possíveis ditados transmitidos por ela. Depois de umas 2 ou 3 apresentações medíocres que não nos chegaram a interessar por partirem de almas levianas, a mesa ditou, batendo com o pé no soalho, ao mesmo tempo que Victor Sardou contava as pancadinhas apontando o alfabeto, e Hugo escrevia. Senhor Victor Hugo, desculpe,
Preciso fazer importante declaração ao visitante de hoje. Rogo que me dispenseis silêncio e atenção. O senhor Vitor Hugo interrogou circunspecto. Vitor Hugo, vocês sabem, né? O grande escritor francês. Foi um poeta, dramaturgo, ensaísta, estadista francês. Vamos lá. Somos 3 visitantes hoje nesta casa. O senhor Alex Mikhailovich Melvinsky, da Rússia, o senhor Vittorio Sardou, de Paris, e eu, também de Paris. A qual vos referis? A meu sobrinho neto, Alex Melvinsky, a quem muito amei. Como vos chamais? Carla Alexivina. Vivi em Kazan há 40 anos que deixei esse mundo. Estamos atentos, Carlas Alexivina. Ditai o que pretendeis. Voltou a falar o grande escritor que parecia presidir a reunião, como de costume, segundo eu soube depois. Este meio de manifestação é lento e penoso para todos nós. Rogo a Vicente Sardou o obséquio de empunhar o lápis. Escreverei servindo-me de sua mão. É mais cômodo. Minha emoção era profunda. Eu nunca assistira a uma sessão com almas do outro mundo, como comparsas, embora tivesse notícia do fato. Um mundo de recordações assomou-me ao pensamento. Carla apareceu às minhas recordações com todos os detalhes da sua vida e da desventura que viveu. O aleijão, a desilusão do amor perdido para sempre, sua vida povoada de saudade, de orações a Deus e benefícios aos pobres, seus eternos bordados, suas crianças, a lareira junto à qual se sentava no inverno, os vitrais retratando a senhora de Kazan, os reflexos do sol coados dos vitrais multicores incidindo sobre sua cabeça, em que cabelos brancos assomaram prematuramente. Nem mesmo das tranças de Iosif Zakharevich eu deixei de me lembrar. Diogo, estão chamando lá no portão. As lágrimas turvaram meus olhos. Um soluço sufocado a tempo na garganta revelou-me que tia Carla, minha infância, meu amor pela família, estavam ainda intactos em meu coração. Puxei o lenço, enxuguei os olhos, assoei-me discretamente e silenciei o pensamento respeitoso. Vitor Sardou. Escrevia rapidamente. Era médium de Carla Alexivina. Após alguns minutos de expectativa, a mão do grande dramaturgo estacou, abandonando o lápis. Estava concedida a mensagem, a lição que o céu mandava, revelação que muito edificou os corações presentes. Houve ordem para que fosse lida, para todos ouvirem aquela carta provinda do mundo invisível em tão singulares circunstâncias. A carta foi lida por Aglaé, e eis o que ouvimos. Eu sei, Alex Mikhailovich Melvinsky, que desde tua infância te compadecestes de mim e muito te impressionava a desventura de minha vida. Sei que me amavas e agradeço, paizinho, o afeto demonstrado à minha humilde pessoa, agradecida por sentir em mim a tua simpatia. Um dia, depois do meu passamento para a vida do Espírito, prometi a mim mesma relatar-te a causa da minha aprovação na terra, se Deus não me permitisse.
Hoje chegou a ocasião esperada há tantos anos. Sabe, Alex Melvinsky, que as provações por nós vividas no mundo terreno têm sempre como causa o nosso mau proceder num passado por nós mesmos vividos em outras épocas existenciais. Nada acontece à revelia da lei de Deus. Nós, almas e homens, somos individualidades imortais, com a particularidade de vivermos várias fases da vida corpórea, reviver no estado espiritual e voltar a ocupar corpos terrenos em vidas novas, recomeçadas com um novo nascimento, como homens. Antes de eu ser personalidade Carla Lechevina, vivi com outra personalidade e outro nome. Amei o meu querido Rupert, que também vivia com outra feição física, outra personalidade, usando outro nome. Isso é a reencarnação que os Espíritos do Senhor explicam aos homens na atualidade. Éramos esposos e nos amávamos ternamente, mas nossa felicidade teve pequena duração. O meu querido Igor Fidonovitch, como então se chamava ele, morreu em uma guerra no tempo de Pedro o Grande. Esse Pedro Grande foi um czar da Rússia em 1682 a 1725. Desesperada, desiludida, sem poder sequer chorar sobre o túmulo do meu bem-amado, arruinada, doente, descri de Deus e de mim própria. E um dia deixei-me precipitar do meu terceiro andar, onde residia, e onde a desgraça penetrara com o desaparecimento do meu Igor, caindo sobre as pedras do pátio. Meu corpo, maltratado pela queda, fraturado, contundido, deslocado, sucumbiu 3 dias depois, vítima de mim própria, fazendo-me sofrer intensamente, pois eu não quisera viver sem o meu Igor. Mas o suicídio é um crime grave, que pesa muito na balança da lei divina. Bem cedo compreendi que eu possuía uma alma que sobrevivia à destruição do corpo. Senti-me viva, separada daquele corpo, mas sofrendo as mesmas angústias da perda do meu Igor, sem poder vê-lo, sem obter notícias dele, afastada de todos os que me amavam e aos quais ofendi com o suicídio. E coisa acerba, sofrendo também as dolorosas consequências do suicídio do corpo da minha estrutura espiritual. Senti ossos fraturados, não obstante estar desligada do corpo, impossibilitados de se reorganizarem. Senti-me aleijada, deformada, feia, mais dolorida e desesperada do que nunca. Não me podia afastar da cena da minha queda do sobrado. Via, sofria ao mesmo tempo, tomada de pavor e sensações reais, como se, de momento a momento, eu me atirasse outra vez para sofrer o mesmo eternamente. Assim me demorei por muito tempo, não sei por quanto tempo, perdida na treva daquela angústia indescritível, presa de um pesadelo incompreensível que me subjugava à vontade. Um dia, no entanto, adormeci pesadamente, creio que durante muito tempo, e depois, ao despertar, compreendi o que se havia passado. Eu matara em mim apenas o corpo carnal, mas a alma, construída de essências imortais, sobrevivera ao meu desespero, e ali estava viva e racional, arrependida, sofredora, envergonhada de seu crime diante de Deus e de si mesma.
tive forças para orar e orei, pedindo perdão a Deus, desfeita em lágrimas. Amigos e assistentes chegaram como o fim de me socorrerem. Eram almas como eu, porém felizes, porque traziam tranquila consciência e vieram para me ajudar. Não as reconheci, porque mal a distinguia na penumbra forte da aura que me circundava. Eu era uma alma revel, que não possuía sensibilidade para ver e compreender os anjos de Deus. Disseram-me eles que eu cometera um delito gravíssimo e que um século seria pouco para eu poder repará-lo, reabilitando-me perante a lei suprema. Ensinaram-me certos detalhes dessa lei muito importantes e necessários a todos nós, afiançando-me que eu poderia recuperar-me à sombra de Jesus. Um vasto panorama de modos de bem viver para Deus e para o próximo foi-me apresentado. Examinei-o detidamente e refleti sobre ele depois do que me disseram. Escolhe para ti mesmo o que deverás fazer para desagravar a consciência e te reabilitares do suicídio. O que escolheres será levado em consideração e se realizará. Mas reflete maduramente sobre tudo o que te convém, porque uma vez escolhido, o caminho a seguir será irrevogável. Escolhendo, estarás lavrando a tua própria sentença. Se tiveste força para infringir a lei de Deus, também a conseguirás para te reabilitares do opróbrio que de esta haver infringido. Mas sabe que as realizações a se efetuarem para esse inapelável serviço serão povoados sobre a terra, vivendo tu em novo corpo humano, como soem ser os corpos materiais terrenos. Meditei profundamente sobre essas advertências. Depois de algum tempo de profundas e penosas meditações, cheguei à conclusão de que me competia o seguinte: eu infringira gravemente a lei de Deus, matando-me, porque não me conformara em viver sem o meu Igor, que morrera no campo de batalha. Ora, eu devia então reparar minha falta, provando a mim mesma o meu arrependimento por aquele ato cometido, resignando-me a viver sem Igor, depois de novamente em existência nova tê-lo amado. Jesus me daria amparo e consolo para que saísse vitoriosa desse terrível testemunho. É duro, hein? Apresentada a minha petição aos assistentes que me serviam, foi ela aprovada e considerada correta, coerente com a lei suprema. Mostraram-me então Igor pela primeira vez, depois de muitos anos, depois que ele tombara no campo de batalha. Ele voltara à terra em existência renovada e contava 2 anos. Vi-o brincar no terraço da mansão de seus pais, sob os cuidados de uma governanta. Era de família nobre e agora chamava-se Rupert van Galenbeck. Reconheci-o imediatamente como o meu amado Igor Fyodorowitch. Não obstante a diferença da indumentária carnal humana, senti em minha alma reviver a antiga chama do amor que lhe consagrara antes, e minha alegria foi imensa ao reconhecer que nosso amor não se extinguira, antes serviria revivido, porventura mais sublime do que fora outrora. Não te esqueça, amada Carla, de que te separarás dele na próxima existência terrena. O teu testemunho implica a necessidade da resignação ante a ausência dele em tua vida. Lembraram o tempo os meus assistentes. Há tempo os meus assistentes. Concordei plenamente com a necessidade que se impunha
e comecei então a preparar-me para a grande jornada da reencarnação de provas, cheia de desejos de libertar minha consciência da vergonha do suicídio, ato próprio de caracteres fracos ato próprio de caracteres, ou caracteres, né? Fracos e inconsequentes. Eu, porém, ainda não libertar as minhas vibrações mentais do peso consciencial de haver deformado e matado meu corpo tão belo e jovem, destroçando-o como a queda do sobrado. Às vezes sentia-me ainda deformada, tal como ficara o corpo aleijado, tal como ficara o corpo, aleijada, os ossos fraturados, e sabia que esse perigoso complexo poderia influir poderosamente na minha futura condição física terrena. Era o reflexo do suicídio, que possivelmente me acompanharia à reencarnação e talvez causasse a separação entre mim e Igor, para que o testemunho fosse completo. Mas nada temi. É tão dolorosa a angústia do remorso na vida de além-túmulo, que nós, os culpados, a tudo nos assujeitaremos para nos libertarmos dela. Voltei-me para Deus, instruí-me nas recomendações dos evangelhos, que são as vozes do céu, e passado algum tempo, renasci em Kazan e chamei-me Carla Alexevina. O que foi a minha vida e o testemunho que dei à lei de Deus, por mim infligida outrora com o suicídio, tu sabes. Hoje sinto-me redimida daquele pecado. E aí está, meu caro Alex, a explicação que desejava sobre a causa daquele aleijão que te incomodava. Foi ele a minha redenção. Entendeu? Mais ou menos. Faltam só alguns parágrafos aqui, pedacinho. O que acontece? Carla Alexevina viveu um romance com um rapaz. Andrei, o nome dele, né? Andrei, o nome dele é Andrei. Viveu um romance com ele. Igor foi na outra, a vida anterior, com Andrei. E ela era muito bonita, muito linda. E ele também é um rapaz rico. É esse que ela contou ali, que reencarnou. Que ela o viu com 2 anos já na Terra. Ela volta e reencontra ele. O Igor do passado, só que ele se chamava Andrei. Mas ela viu em espírito? Não, ela viu em espírito, reencarnou e viu que o amor dos dois continuava. Você vai me obrigar a contar aqui 3 dias de história, né? O que aconteceu? Ela explicou o que foi que aconteceu. Ela encontrou com ele. Ela o amava muito, ela era jovem, era bonita. Ele comprou uma chácara, um lugar muito bonito, com flores, com frutas, um lugar enorme. E antes do casamento, já estavam noivos, na véspera do casamento, ele resolveu levá-la para visitar. Foi com os amigos e ela. Não. Quem está contando a história aqui é Leon Tolstói. Aí está levando lá, não é a Dona Ivone, não. Aqui são várias histórias nessa obra aqui, várias. Cada uma mais interessante do que a outra. Essa história é o seguinte, você vai deixar eu falar? Então, ela foi ver lá a casa que eles iam morar, casa de campo. E tinha uma outra casa também, foi levar na casa de campo, era coisa muito bonita. E voltaram felizes. E foram a cavalo e voltaram a cavalo. Só que o cavalo se assustou com uma lebre que passou, um animal qualquer, e empinou. Foi uma lebre. Empinou o cavalo e saiu em disparada e ela caiu do cavalo. E quando caiu, fraturou a perna, machucou a bacia, fraturou a bacia, enfim, ficou no chão.
o noivo ficou desesperado. Levou para o médico, ficou desacordada há 3 dias, foi levada para o médico. E o noivo não saía de junto dela. Depois de algum tempo, alguns anos, o osso soldou no lugar, levou muito tempo, a medicina não tinha a tecnologia que tem hoje, o osso soldou, o fêmur soldou errado, torto, e ela teve uma legião na perna e também na bacia. E ele continuava amando muito, e ela então disse que não casaria mais com ele, porque ela se tornaria um estorvo na vida dele, e dispensou ele. Ele, inconformado, sempre a visitava, e ela disse não, até que depois de alguns anos, ele resolveu casar. Ele casou com uma outra pessoa, teve 5 filhos, né? E desencarnou aos 50 anos. Mas nesse meio, esse rapaz aqui que está contando a história, que ela escreveu, ele era sobrinho dela, era a tia-avó dele, e ele era apaixonado por ela, achava ela linda, e queria saber da história dela, e soube da história dela. E ela não quis se casar, e ela cuidou de crianças, bordava casaquinhos, meias para o inverno para as crianças, e ele insistiu, mesmo assim ela não quis, ela continuou na vida dela. A gente podia dizer assim, uma vida estranha. E ela também desencarnou. E ele, poxa, por que a minha tia sofria tanto? Tão bonita, por que ela não se casou? E contou, uma prima dele contou toda essa história para ele. Só que ele não sabia. É Xerox? É a Xerox? Ela não sabia. Ele não sabia. E, para surpresa dele, anos depois, em Paris, ele estava em Paris, ela se manifesta na casa de um amigo, que ele foi convidado por um amigo, e lá estava presente Victor Hugo e o senhor Sardou. Leon Denis fala sempre do senhor Sardou, que é um pesquisador, era um pesquisador da mediunidade. E ali ela se manifesta e conta toda a história. Por que ela sofreu a legião? Por que ela caiu do cavalo? Aí ela disse que numa vida anterior, os dois estavam juntos, aí ele era o Igor, os dois estavam juntos, e ele foi para a guerra, foi morto na guerra, e ela, inconformada, se suicidou, se jogou da janela e se quebrou toda. Trouxe a marca no perispírito, daí o acidente do cavalo. É isso aí. Então, no bojo da história, isso daí é o enredo. Está a reencarnação e a explicação de determinadas dores em nossas vidas, sendo resultado de experiências anteriores. Essa que é a verdade aqui por trás desse romance. Tá? Entendeu agora? Não, ali é uma novela que ele criou. Tá. Vamos lá, vou terminar aqui. Seguia, aí quando terminou essa mensagem, ela assinou embaixo. A ledora interrompeu-se comovida. Aproveitei o silêncio harmonioso que se fizera e pedi mentalmente ao espírito Carla que eu sentia adejar ainda pelo nosso ambiente. Dize, querida tia, se possível, e hoje estás junto do conde Rupert van Galenbeck? Essa também era a minha pergunta, né? A gente fica curioso. Agora você está junto dele? Reencontraste-o na vida do além? Esse esclarecimento será muito importante, muito significativo para todos nós, que também temos visto morrer os nossos entes amados. Passados alguns poucos instantes, a mão de Vittorio Sardou agitou-se novamente, tomou do lápis e traçou o seguinte: resta-me dizer que hoje sou feliz aqui, junto ao meu Rupert, o meu Igor de outros tempos.
a quem muito e muito tenho amado. Estamos unidos para sempre, sob as bênçãos da lei suprema, porque nos amamos espiritualmente, porventura ainda mais ternamente do que em vidas passadas sobre a terra, e não mais nos separaremos, porque o nosso amor sublimou-se na dor e no respeito a Deus Todo-Poderoso. Que bonito, né? E ela termina no capítulo 9 agora, dizendo: faz muitos anos que tudo isso se passou, há mais de um século. No entanto, ainda hoje, quando me lembro de Carla e daquela sessão em casa do meu amigo Boris Polenovski, em presença do senhor Vitor Hugo e do senhor Vitória Sardou, meus olhos enchem-se de lágrimas. Pronto, terminamos a história aí. Next week, semana que vem, a gente continua outra. Uma nova história. Terminamos, Jesus, o estudo desta noite em torno da obra Sublimação. Agradecemos a nossa irmã Ivone, agradecemos ao Charles, ao nosso irmão que escreveu esta singular história, trazendo-nos a ideia da reencarnação, do reencontro com aqueles que tanto amamos na vida espiritual, mostrando-nos que o amor continua e é inquebrantável quando sincero. Agradecemos também ao altivo e aos benfeitores desta casa que nos proporcionaram o estudo desta noite. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, o SEAP, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos da noite de hoje, em torno da obra Sublimação. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.